interessante. O que a gente vai conversar hoje, né, tem um nome interessante aí, fé para quê, né? Fé é uma coisa que a gente usa de maneira bastante coloquial, e a ideia é conversar um pouquinho melhor sobre essa fé que a gente acredita na doutrina espírita. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que a palavra fé tem origem numa palavra grega que indica acreditar, e também tem origem latina, e a origem latina remete o significado a uma atitude de fidelidade. Então, nos dicionários, fé está associado com confiança, com crença, com credibilidade, né, o que nos leva a entender que a fé é uma atitude contrária à dúvida. No nosso Evangelho, né, no capítulo 19, que tem um título muito interessante que chama Fé Transporta Montanhas, o primeiro texto é um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, acho que os versículos são de 14 a 19 ou 14 a 20, e diz que um homem se aproximou de Jesus, se ajoelhou na frente dele e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos vossos discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Depois disso, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram a ele: Por que nós mesmos não pudemos tirar o demônio? E Jesus respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É interessante esse trecho, né, do Evangelho, né, porque os apóstolos tinham pedido para Jesus que Jesus desse, olha o verbo, dar, desse fé para eles, né? E Jesus mostrou que, na verdade, é um esforço muito pequeno, porque ele fala de um negócio que é muito pequenininho, que é o grão de mostarda, mas que possui um poder inimaginável. Né? Tem uma explicação no mesmo capítulo do Evangelho que diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades. Daí decorre que há um grande poder fluídico normal, junta a fé ardente, e só pela força de vontade dirigida para o bem é possível operar singulares fenômenos de cura, né, que antes, né, os povos viam como prodígios, como milagre, mas é uma coisa extremamente natural, né? E é por isso que Jesus falou para os discípulos: se não o curastes, né, se não curou a criança, é porque vocês não tinham fé. Fé suficiente para fazer o quê? Para fazer com que o demônio, no caso esse espírito, né, coitado, que atormentava a criança, entendesse que ele precisava ir para a luz. Lá no livro do Chico, chamado Vinhas de Luz, o Emmanuel fala da fé e diz assim: a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude, ou seja, a fé, é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz, cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e como operário de si mesmo. Ou seja, a fé não é uma coisa que a gente possa dar, fé não é um negócio que se outorga, é um resultado de muito trabalho.
né? Exige esforço, exige dedicação, exige perseverança, né? E o que é exatamente isso, né? Quer dizer, a pessoa que tem a fé desenvolvida, ela confia em Deus no sentido de que ela confia nas leis universais que ele criou e que são perfeitas. Confia no amor de Deus, confia na sua providência, mas também confia em si mesma. E conhece os próprios limites e conhece a sua própria capacidade de ação. Não com presunção, mas com humildade, né? Quem caminha com fé tem uma espécie de lucidez que permite que você veja em forma de pensamento a meta que você quer alcançar e os meios para chegar lá, de modo que você caminha com confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus, confiança nas suas leis, mas confiança em si mesmo. Confiança de que se a gente fizer a nossa parte em tudo, sempre a gente vai ser auxiliado. E é por isso que tem inúmeras passagens no Evangelho, né, do tipo, batei e abrireis, né, peça e sereis atendido, né? Ou seja, Jesus deixa claro que a gente precisa fazer a nossa parte primeiro. A gente precisa agir. E a fé raciocinada, que tanto se fala na doutrina, é porque ela é baseada em razão de que existem leis perfeitas. E é o contrário da fé cega, né? A fé cega é aquela que diz assim, se eu não tenho que morrer hoje, eu posso me jogar de um penhasco. Não, porque tem uma lei, né, física que diz que se você se jogar de um penhasco, dependendo da altura, você vai se quebrar inteiro lá embaixo e vai morrer. E não é uma questão de, não é a minha hora. Por quê? Porque tem uma regra biológica com relação ao teu corpo, com o tipo, né, de choque que ele pode suportar e o fato de você cair. Então não é assim, Deus vai me ajudar, né? Que tem uma piadinha com relação a isso, que muitos de vocês conhecer, que é uma cidade que está passando por uma inundação, e o padre se escondeu no telhado da igreja, né? E quando passa o barquinho dos bombeiros, eles chamam o padre e ele diz assim, não preciso de ajuda porque Deus vai me ajudar. E aí o barco vai embora. E a água continua subindo, né? E mais um tempo vem o helicóptero do resgate e diz, padre, vamos ir porque a água está subindo. E ele diz, não, Deus vai me ajudar. E o helicóptero vai embora e a água sobe e ele morre afogado, né? E aí ele vai ter com São Pedro, né? E ele diz assim, nossa, mas eu trabalhei a minha vida inteira em nome de vocês, professei a sua fé, e na hora que eu mais precisei, Deus não me ajudou. E São Pedro falou, não, negativo, Deus mandou os bombeiros, Deus mandou o resgate, você que não fez a sua parte, né? Então, quer dizer, isso é fé cega, né? O que ele esperava, na verdade? Ele esperava que Deus aparecesse em pessoa para ajudá-lo. E, na verdade, não é assim que funciona o universo, né? Eu tenho que saber que existem coisas que dá para fazer, né? E existem coisas que eu não devo fazer, né? Isso significa que, com fé, a gente vai conseguir tudo o que a gente quer? Não. A gente vai conseguir tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que vai servir para o nosso desenvolvimento, tudo aquilo que vai servir para o nosso crescimento. E tudo aquilo que a gente não conseguir, a gente precisa de fé para ter calma e tranquilidade para entender e para aceitar, né? Se a gente pensar numa atividade que a maioria de nós já fez, né? Imagina um estudante que tem um exame para fazer, né? A fé desse estudante deve estar dirigida para onde? Ele passa a noite bebendo com os amigos e no outro dia ele tem fé de que vai aparecer um espírito, pegar na mão dele e responder o exame? Não. Vai ter um milagre para ele ir bem na prova a despeito de qualquer coisa? Não. Ele tem que ter fé no quê? De que ele estudou o suficiente, ou seja, ele fez a parte dele, e de que na hora ele vai precisar receber o quê?
calma, né, e discernimento para fazer uma boa prova, baseado no esforço que ele desenvolveu estudando. E aí, se a gente voltar no primeiro texto, né? E as montanhas, André? A gente vai mover montanhas com a força do nosso pensamento e fé? Não as físicas, né? Até porque existem leis físicas para isso e provam que a gente não consegue fazer, né? Mas as verdadeiras montanhas que Jesus estava falando no texto e que a gente precisa mover são os nossos desvios de conduta, os nossos preconceitos, os nossos orgulhos, a nossa vaidade, o excesso de interesse material, o nosso desrespeito para com o nosso semelhante, os nossos desequilíbrios em relação às leis divinas. A fé que Jesus pede para a gente é aquela que nos leva a enfrentar os verdadeiros inimigos, esses que eu falei agora, sabendo que com fé a gente sempre vai ser ajudado se a gente estiver trabalhando, lutando para se melhorar. A verdadeira fé, a fé robusta, ela dá perseverança, ela dá energia e ela dá os recursos necessários que nos fazem vencer os obstáculos nesse trabalho de melhoria interior. Quando a gente não termina aquilo que nos foi confiado, ou a gente não aprendeu a lição dada, é porque a gente não exercitou a fé no sentido que precisava. A gente não fez a nossa parte, a gente estacionou, a gente sentou e com fé a gente esperou que algo acontecesse. Fé estacionária não é produtiva. Fé estacionária se abala. Fé precisa ser ativa. A fé é a vontade de querer e de fazer, né? O que antes se chamava de milagre nada mais é do que resultado dessa fé ativa. A gente quer ser feliz? Então, que sejamos, vamos trabalhar para isso. A gente está doente e quer se curar? Vamos trabalhar para isso. Vamos pensar positivamente, vamos fazer o que precisa do ponto de vista material. Também não adianta isso, né? Você tem uma doença e diz, não, é só eu pensar positivamente e vai tudo dar certo. Não, Deus nos deu inteligência e desenvolveu a medicina para isso. Vamos fazer o que precisa. A gente quer vencer em alguma coisa? Vamos vencer. Como? Trabalhando, perseverando, não esperando, trabalhando, sempre trabalhando. E lembrar que nas contrariedades e nas provações é que a gente vai demonstrar o poder da nossa fé. Não é só no dia a dia, não é quando está tudo bem, muito pelo contrário, é quando a coisa está ruim, né? E aí eu preciso ter essa certeza de que tudo no universo está em equilíbrio, porque tudo que está no universo foi criado por um poder infinitamente maior e inteligente, e que confia na gente, e que nos deu capacidade de pensar, de agir, de discernir. E aí então, talvez não seja a resposta melhor, né? Fé para quê? Que é o título que eu coloquei lá. Fé para a gente vencer as nossas imperfeições, fé para a gente se melhorar, fé para a gente aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né? Fé de que tudo vai pelo melhor caminho. Muito obrigado, gente, muito boa noite, que Deus esteja com todos vocês. Obrigado pela atenção, pela paciência e pelo carinho.